Olá, adolescentes! Olá também para todos aqueles que acompanham as nossas aulas aqui na Sala dos Adolescentes da Primeira Igreja Evangélica Batista aqui em Araraquara. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é professora Fernanda e nós vamos continuar estudando sobre as lições da revista sobre os 10 mandamentos e os ensinamentos de Jesus, fazendo um link entre os 10 mandamentos e os ensinamentos de Jesus, que eles se complementam, tá? Nós estamos nessa jornada bíblica, tá? E eu convido vocês a o quê? A estudar conosco as lições, tá? Dando continuidade ao estudo dos 10 mandamentos e os ensinos de Jesus. Os 4 primeiros mandamentos, como a gente já viu, que são eles: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles tratam do relacionamento que nós temos para com Deus, tá? Nosso relacionamento para com Deus. E esse relacionamento é o relacionamento que nós temos na vertical. Eu com Deus, você com Deus, certo? E estes mandamentos, eles revelam as características que Deus tem. Deus, ele é único, ele é santo e ele é soberano, tá? Mas os outros mandamentos, eles falam sobre o relacionamento que nós temos entre eu e o próximo, entre o homem e o outro homem. Relacionamentos, então, humanos, certo? Então, os 4 primeiros têm a ver com o nosso relacionamento para com Deus e os outros 6 são os relacionamentos que nós devemos ter para com o quê? Para com aqueles que são o quê? São iguais a nós, são as pessoas. Seria um relacionamento, então, na horizontal. Então, na vertical, com Deus, e na horizontal, com o próximo, com a outra pessoa. Nas palavras de Martinho Lutero, os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar, a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Então, nós devemos ter relacionamento bom para com Deus e também para com o próximo, para com a pessoa que está ali do seu lado. Que outros mandamentos, então? Nós já estudamos na continuidade o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, que é o 5º mandamento. O 6º mandamento: não matarás, nós também já vimos. O 7º: não adulterarás. E hoje nós vamos ver o 8º mandamento. Que 8º mandamento é esse? Né? O 8º mandamento que se apresenta se resguardando a atitude ética daqueles que obedecem a Deus. Uma atitude ética. Qual é, então? Não furtarás, não roube. Antes de tudo, nós vamos orar pedindo para Deus a orientação, né? A orientação dele para esse nosso estudo dominical, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade que temos de poder falar de Ti, Senhor Deus, abrir a Tua palavra e aprender um pouco mais, Senhor Deus, da Tua palavra. Esteja conosco para que nós possamos ouvir e obedecer a Tua palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então olha lá, você que está aí. Nós temos que pensar na atitude ética daqueles que obedecem a Deus. É uma atitude ética, tá? Não roube, não pegue as coisas dos outros. Um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, ele diz que ética, o que é ética? Tá? Para você aí não sabe o que é ética. Então, ética, ele faz então um conceito, ele explica um conceito sobre ética. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 grandes perguntas, 3 grandes questões da nossa vida. 1. Quero. 2. Devo. 3. Posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Então, tomar cuidado com aquilo que você quer, se isso é ético perante os outros, se isso é ético perante você mesmo e perante o quê? Perante Deus.
O apóstolo Paulo, bem antes desse filósofo, né, já tinha feito uma exposição com mais clareza também, que está escrito na Bíblia. Olha lá, está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Olha como está escrito: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ter ética, ter o quê? Ter equilíbrio para pensar assim, eu não posso mexer o que é do outro, certo? Não furtar, não roubar, significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. Tomar as coisas dos outros, né? A subtração oculta do alheio, contra a vontade, ao pegar o do outro, pegar as coisas do outro, do seu legítimo dono, pegar as coisas do seu legítimo dono. Isso fala no livro A Ética dos 10 Mandamentos, de Heffler. A marca que diferencia o furto de outras formas de roubo é seu caráter furtivo, né? Tirar, né? De ser algo escondido, de você pegar algo escondido de alguém, sem que a pessoa perceba. E a pessoa ela é prejudicada, né? Sendo então retirado dela. E isso é o quê? Um ato faltoso, é um erro. Você não pode pegar as coisas dos outros, certo? 3 das principais passagens que falam acerca do furto na lei mosaica, nós vamos ver então e nós vamos ler. Nós vamos começar lá do comecinho, no segundo livro então da Bíblia, que é o livro de Êxodo, capítulo 22. Êxodo, capítulo 22, versículos de 1 a 15. Eu vou ler somente os versículos que eu sublinhei, tá bom? Eu vou falar para vocês os versículos que eu sublinhei, tá? Versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender um animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ele pagará 2 por 1. Então, ele pegou 1, ele vai pagar 2, certo? Olha lá. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Versículo 7 agora. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Versículo 9. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupa ou qualquer coisa, e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Então era muito sério essa parte de o quê? De furtar as coisas dos outros. Na época, então, do quê? Dos 10 mandamentos, daquela formação do povo judeu. Antes de entrar na terra prometida, eles explicaram muito bem o que deveria ser feito, que não deveria o quê? Roubar as coisas dos outros. Nós vamos ver também em outra parte, também no livro de Levítico. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, tá? Levítico. Vamos lá, em Levítico, capítulo 19, versículos de 35 a 37. Olha lá, tá escrito assim, ó. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu os tirei do Egito. Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Então Deus está falando assim, não enganem os outros. Não roubem os outros, certo? Não roubem em nenhum lugar. Se você está trabalhando no estabelecimento, se você está vendendo 1 quilo daquele alimento, você tem que o quê? Que pesar 1 quilo. Não vai pesar menos, certo? Então, fazer aquilo que é honesto, que é justo, que é puro, que é certo.
É isso que está falando na Bíblia. Faça o que é correto, não fique enganando os outros com balanças enganosas, tá? Outro versículo também que fala sobre isso, nós vamos para Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 13 a 16. Está escrito assim, ó: não levem na bolsa dos seus 2 pesos diferentes, um maior do que o outro, nem tenham em casa 2 medidas diferentes, uma maior do que a outra. Usem pesos e medidas certos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. Não fique medindo as coisas e as pessoas também com 2 pesos. Seja justo, não roubem os outros. Não faça isso. Deus não quer isso de você. Além do castigo destinado à pessoa que furtasse, a lei também previa a restituição. Olha que interessante. Não era só você entregar o boi que você roubou. Você tinha que restituir a pessoa, tá? Do bem furtado ou de valor correspondente, sendo que em alguns casos havia previsão de restituição em dobro, 2 vezes mais. Então, se você roubou um boi, você deveria o quê? Entregar 2 bois. Se você roubou uma bola, você deveria entregar 2 bolas. E às vezes até a gente vê 4 vezes mais aquilo que você roubou. E isso é interessante, né? Para assegurar o quê? Para assegurar ao legítimo proprietário o retorno do seu bem, né? Porque era terrível você perder, principalmente eles tinham o quê? Pastos, que eles tinham animais, então deveria pensar nisso, nessa parte. Nós vemos também na Bíblia o caso de Acã, nesse momento aqui, né? De Moisés, tudo, depois de Moisés, no livro de Josué, depois que eles estão lá, né? Na terra, tentando entrar na terra prometida. Então, o caso de Acã, nesse momento que eles estão vivendo aí. O caso de Acã. Acã, ele foi um exemplo de como Deus não tolerava o furto no meio do seu povo. Ele não aceitava, tá? E também nós vemos em Jeremias, que ele qualifica o furto como abominação. Uma abominação, é isso mesmo, tá? A gente vai lá em Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 7, versículos 9 e 10. Olha lá, tá escrito assim, ó: vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Deus falando, né? Deus falando através de Jeremias. Fazem coisas que eu detesto e depois vêm e ficam na minha presença no meu próprio templo e dizem: nós estamos seguros. Então tomar cuidado com isso, né? Tentar o quê? Roubar as coisas que são dos outros, gente, né? O mandamento não furtarás, ele é encontrado repetidas vezes também no Novo Testamento, né? E a sua validade, ela é evidente. Olha lá, vamos ver? Então, nós vamos para Mateus agora. Mateus, primeiro livro, né, do Velho Testamento, capítulo 15, Mateus 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Porque é de coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então, o roubo, ele não é o quê? Ele não está certo, ele está errado. Você não deve roubar os outros. Não furtar, não roubar. Depois a gente vai ver, então, em Romanos. Vamos para lá para Romanos, capítulo 13, versículo 9. Está escrito assim, ó: os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Então você tem que amar os outros como você se ama. Olha que interessante. Você se ama, primeiro começa por aí. Você gosta de quem é você quando você se olha no espelho? Fala: olha, esse cara é joia. Desse mesmo jeito que você se trata bem o seu corpo, se alimenta,
cuida, toma banho, se arruma, faz de tudo para ficar bem, a mesma coisa você tem que ter esse cuidado para com o outro e também com as coisas do outro. É do outro, né? Toda vez que você vê uma criança, né, às vezes mexendo com alguma coisa, fala assim, olha, não mexe nas coisas dos outros, não é seu. A gente fala muito isso na escola, né? Não mexe nas coisas dos outros, cada um com o seu material. Não mexa no que é seu, só mexa naquilo que é seu material, o seu material ali na carteira. A mesma coisa, gente, a mesma coisa. Estamos em tanto tempo depois deste mandamento e ele ainda continua o quê? Atual. Olha que interessante. Essa lei, então, ela tem a ver com respeito pela propriedade dos outros. Essa palavra respeito. Eu devo respeitar o que é do outro. Em Efésios, o apóstolo Paulo trata sobre o tema, exortando, ou seja, chamando a atenção. Olha o que ele fala. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Olha só, você tem que parar de roubar, você tem que arrumar um emprego, trabalhe, se sustente e ainda ajude aquele que é necessitado. Essa é a atitude de um verdadeiro cristão, né? Nós devemos o quê? Nós devemos trabalhar e ajudar os outros com o nosso o quê? Com aquilo que a gente ganha, tá? Não roubando dos outros. Deus não quer isso de nós. O trabalho honesto é a maneira bíblica para substituir, então, a atividade pecaminosa do furto. Então, trabalho honesto, trabalhe honestamente. A nova vida em Cristo faz o convertido abandonar em definitivo as práticas erradas, como o roubo, né? Antes cometidas. Então, antes as pessoas roubavam, antes as pessoas cometiam coisas muito feias, erradas. E agora você, que é um verdadeiro cristão, você tem uma vida o quê? Uma vida transformada. Então, o ladrão, ele se transforma num homem honesto e trabalhador. E nós vemos muito isso quando a pessoa tem essa mudança de vida e sai das ruas e se transforma em uma pessoa honesta e trabalhadora. Deus pode fazer essa mudança na sua vida, tá? É uma mudança de vida, uma transformação. O cristão é alguém que dá o seu melhor. Você, cristão, seguidor de Jesus Cristo, você dá o seu melhor, honesta e corajosamente, para que tenha mais recursos para servir a Cristo. Servir a Cristo, servir a Deus, servir o quê? E ajudar as outras pessoas. Deixar de roubar e trabalhar para se sustentar e ajudar o seu próximo. O que subtraía aquele que roubava do outro agora somará com aquele que precisa, ele vai ajudar aquele que necessita, certo? Eu vou contar uma história bem conhecida para ilustrar essa mudança que tem a ver com esse 8º mandamento. E essa história ela está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Uma história muito conhecida. Bem, não é uma história exatamente de um ladrão. Ele não era um ladrão, mas ele era um homem que todos achavam que ele era desonesto e talvez ele fosse mesmo desonesto. Esse homem, ele era chefe dos cobradores de impostos da época de Jesus. Ele era bem baixinho e por isso ele teve que subir uma árvore para ver Jesus, o nosso mestre, no meio da multidão. De quem será que eu estou falando, hein? Isso mesmo, eu estou falando de Zaqueu. Zaqueu, ele subiu numa árvore porque ele queria ver melhor quem era o Senhor Jesus. E o mestre se aproximou dele, chegou bem próximo dele. E para sua surpresa, Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje vou ficar na sua casa. Nossa, Zaqueu era um homem desprezado pela sociedade, pois os homens que tinham essa profissão, geralmente eram desonestos e eles roubavam dos pobres. Mas Jesus não o desprezou. E ele o chamou pelo seu nome, Zaqueu. Jesus se importava com ele. Zaqueu compreendeu que ele precisava se tornar um novo homem.
E as pessoas que estavam perto dele ficaram reclamando, achando que Jesus não devia ir na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era um pecador desprezível. Mas Zaqueu queria mostrar que havia mudado para o mestre. E o que ele fez? Ele deu uma grande refeição para Jesus e ele ainda falou para Jesus que ele ia dar metade dos seus bens aos pobres. E ele devolveu 4 vezes mais, como está escrito lá no Velho Testamento, as pessoas que ele tinha roubado. Olha que interessante, uma mudança, uma transformação de vida. Zaqueu mudou de vida e demonstrou essa mudança através de suas atitudes. Mas você deve estar dizendo, professora, eu nunca soltei um banco, eu não sou ladrão, eu nunca roubei ninguém. Então esse mandamento ele não serve para mim, ele serve para outras pessoas, para mim ele não serve. Pois eu vou lhe dizer que não é só o ladrão que desobedece esse mandamento. Toda vez que você não é honesto, você está desobedecendo este 8º mandamento. Existem 2 problemas éticos bem brasileiros que a gente escuta bastante, você já deve ter ouvido também. A primeira é a ideia de que o importante é sempre tirar vantagem. Eu vou tirar vantagem de tudo, eu tenho que ser esperto, eu tenho que tirar vantagem. E o segundo é dar o jeitinho brasileiro. São 2 problemas grandes e graves dentro da nossa ética brasileira. Mas nós, como cristãos, nós temos que desejar uma sabedoria espiritual e não a esperteza típica do mundo que nós vivemos. Então, uma sabedoria vinda de Deus e não uma esperteza vinda dos homens. Sempre valerá a pena abrir mão de oportunidades aparentemente boas e manter esse compromisso com Deus, manter o nosso compromisso com Deus, ser fiel, honesto, trabalhar pelo que você quer trabalhar, tá? Não roubar. Então, vamos pensar em alguns cuidados. Olha só, cuidado quando você, adolescente, recebe um troco a mais, ou você adulto mesmo, recebe um troco a mais. Às vezes o balconista, ele lhe dá o troco errado, a mais, e aí você fica bem quietinho e finge que não percebeu. 2. Segundo cuidado que você tem que ter. Agora nem tanto, porque vocês não estão na escola, né? Acredito eu que vocês estão em aula em casa, fazendo aula em EAD, estudando tal, mas mesmo assim no WhatsApp um passa para o outro. Então toma cuidado. Colar a resposta da prova do colega. Tem muita gente que faz isso, né? Faz a prova inteirinha para o colega, né? Isso não tá certo. Copiar todas as atividades do colega. Ruim para você, que está copiando, porque você não sabe nada, você não estudou. E ruim para aquele também que está o quê? Sendo roubando as suas ideias, as ideias do seu colega. Isso é roubar também. 3º cuidado, emprestar e não devolver. Nossa, tem tanta gente que empresta e nunca mais devolve, hein? Pega algo de alguém emprestado e não devolve nunca mais, fica, né? Fica para sempre com aquele objeto. Ou às vezes você empresta o dinheiro para alguém e a pessoa não te devolve, olha que chato, é desagradável isso. Ou pegar uma coisa sem avisar ou pedir. Eu vejo isso muito na escola também, né? As crianças, elas têm mania de pegar borracha, pegar apontador, pegar, né, as coisas dos outros, do coleguinha, porque tá ali na carteira, tá fácil. Ela pega. Aí o outro fala, você não falou nada pra mim, hein? Você tá usando sem pedir. E aí eu volto e converso com os alunos, porque isso tá errado, você não pode pegar as coisas dos outros, tá? Pegar para si algo que achou. Isso também é perigoso, né? Dizem por aí que o achado não é roubado, mas isso não é verdade. Se você achar algo e não souber de quem é o dono, quem é o dono daquilo, procure descobrir, né, de quem é, ou dê para alguém que guarda às vezes, né, aquele objeto ou deixa no lugar onde você encontrou, tá? São atitudes que a gente tem que ser, são atitudes cristãs, nós devemos pensar um pouco nos outros, ter respeito por aquela pessoa, porque aquilo é importante para outra pessoa, certo? Outro cuidado também, pegar balas, chicletes e coisas
bem pequeninas no supermercado. Tem gente que vai ao supermercado, passa e já vai pegando objetos pequenos no supermercado. Hoje nem tanto, porque tem aquelas partes lá na frente que aí elas bipam, né? Quando a pessoa sai, ela bipa. Mas tinha muita gente que já fez isso. Dizer a ideia do outro, a pessoa fala uma ideia, a pessoa vai lá e usa a ideia do outro. Isso também é errado. Não é o direito seu de usar a ideia dos outros, tá? Deus fala em Isaías 61:8: pois eu, Senhor, amo o juízo, odeio o roubo e toda injustiça. Então o texto áureo de hoje vai ser o seguinte, para guardar no seu coração: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, tá bom? Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 28. Então, aquele que furtava, aquele que roube, não roube mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Lembrando que o texto de Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus Cristo, serve para o final desta lição. Quando nos ensina que o inimigo muitas vezes nos mostra os reinos deste mundo, as coisas boas que você pode ter com a sua esperteza, mas o preço que ele cobra é muito caro. Ele quer que a gente o adore, e não é isso que nós queremos, não é essa a intenção. Que o Senhor nos livre, que Deus nos livre de possuir qualquer coisa que seja adquirida mediante a prática do pecado. Pense nisso. Que Deus esteja com cada um de vocês, reflita nessa nossa conversa e que Deus os abençoe, que você tenha uma boa semana, tá bom? Se cuida, use máscara e fique aí com Deus, tá bom? Tchau, tchau.